Fala galera, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem para darmos aí continuidade a mais um tema desse nosso estudo geográfico. Já estudamos aí no nosso tema 1, paisagens urbanas, né? Diferenciamos algumas paisagens urbanas, vimos que as cidades elas são diferentes entre si por possuírem características diferentes, características econômicas, históricas, né? Culturais diferentes. Vimos também o processo de urbanização, como se dá o processo de crescimento das cidades, crescimento da população nas cidades e a diminuição da população no campo, não é isso? Vamos agora aqui observar o nosso terceiro tema, que vai discutir a ocupação e uso do espaço urbano. Vamos seguir então aí as orientações, prestar bem atenção, né, para que você não deixe passar batido nenhuma informação, tá bom? Deixa eu só cronometrar aqui rapidinho, beleza? Vamos lá. Então observe aí o seguinte: nós temos os espaços de uma cidade, né? A forma como a cidade ela distribui os seus espaços. As cidades apresentam variedade entre formas e funções de seus espaços. Os espaços urbanos têm diversas finalidades, né? Então, quais são esses espaços? A gente já viu que as cidades elas são diferentes, mas dentro de cada cidade nós vamos também classificar os seus espaços, né? Por exemplo, nós teremos aí as áreas residenciais, né, que é ocupada estritamente por residências, os bairros, né, em sua maioria é composto aí por áreas residenciais, certo? Nós vamos ter as áreas industriais, predominância de fábrica e indústria em zonas especiais. Normalmente essas áreas industriais elas são construídas, né, no perímetro da cidade, uma parte mais distante do centro, certo? Nós vamos ter as áreas comerciais. Essas áreas comerciais elas estão localizadas essencialmente no centro da cidade, justamente para facilitar o acesso de toda a população, né? E nós vamos ter também as áreas mistas, área onde geralmente se misturam residência e zonas comerciais, que é o que nós mais vamos ter, principalmente em nossa cidade Irecê. Nós teremos aí a presença de várias áreas mistas. Tudo bem? Vamos lá então observar aqui algumas imagens que eu trouxe para vocês, né? Então aqui nós temos uma área residencial, percebam aqui as residências, né? Uma grande cidade, então nós vamos notar uma área residencial. Aqui nós temos uma área industrial e aqui eu vou chamar a atenção para o seguinte: vocês observarem que a indústria ela fica, ó, pouco distante aqui do centro urbano, pouco distante da cidade. Por quê, professor? Por conta do barulho, né, que é ocasionado por essas indústrias, por conta da emissão de gases, muitas vezes, né, a depender do tipo de indústria. Então nós temos aí esse distanciamento, certo? É fato que com o crescimento das cidades, né, essa indústria acaba ficando cada vez mais próxima e a cidade acaba englobando essa área industrial também. Aqui nós temos uma área comercial, né? Essa área comercial a gente observa que a presença de muitas pessoas, comércio, né? Muitas lojas, certo? E aqui uma área mista. Essa área mista ela é demarcada pela presença de comércio, percebo também a movimentação de pessoas e também de áreas aí de moradias, tá bom? Então, só para deixar aí bem claro para a gente a diferença dessas áreas no espaço urbano, nos centros urbanos. Espaços públicos e privados, nós também podemos aí caracterizar dentro de uma cidade, né, aquilo que é público e aquilo que é privado, né? O público a gente sabe pertence à sociedade, devem ser acessíveis à população, são administrados pelo governo, né? E o que são aí os espaços públicos? O que é que a gente pode considerar espaços públicos? As ruas, as praças, avenidas, estabelecimentos de serviços públicos aí como as escolas, hospitais, né? Museus. Nós temos aí então esses exemplos daquilo que representa o espaço público, certo? Então
locais que prestam serviços públicos, né, deve ser aí facilitado o acesso e a utilização de todas as pessoas. E aquilo que é privado, professor, pertence a um indivíduo ou grupo e o acesso a eles é determinado pelos proprietários, né? Então não é qualquer pessoa que pode adentrar, não é qualquer pessoa que pode frequentar um espaço privado, diferente do público, certo? Embora ambos, tanto o público quanto o privado, eles são aí regidos por leis, né, que determinam que não pode haver nenhum tipo de discriminação, certo? Então, independente de qual seja o espaço público ou privado, nenhum sujeito, né, nenhuma pessoa deve ser discriminada dentro desses espaços aí, tá certo? Então, nós temos aí exemplo de espaços privados, a nossa escola, por exemplo, né? Pertence a um grupo, é um espaço privado e do nosso uso, certo? Centro e periferia. A área central refere-se aí ao centro geográfico ou centro histórico, comercial ou financeiro de uma cidade. Muitas vezes essas atribuições se misturam em determinadas cidades, né? Então, o centro, gente, nem sempre é aquele centro geográfico, né? O centro da cidade propriamente dito. Muitas vezes o centro pode ser o local com maior rede de comércio, né? Pode ser o local onde a cidade foi descoberta, onde a cidade nasceu, na verdade, né? Então, o centro histórico. Pode ser também um centro financeiro, o centro, a região da cidade onde circula a maior quantidade de dinheiro, certo? Então nós temos aí essas definições para a área central. Já as áreas periféricas são as áreas situadas nos arredores das cidades, caracterizadas pela superpopulação e pela precariedade da urbanização, dos serviços públicos e das condições econômicas da população, né? Essas áreas periféricas, elas ficam evidentes quando você anda e observa, né, regiões sem a devida pavimentação, né, sem saneamento básico, certo? Sem a assistência pública. Essas áreas periféricas, elas são, a maioria das vezes, áreas desassistidas pelo poder público, certo? São áreas abandonadas, né, onde aí os governantes voltam a sua atenção, seu interesse apenas para as áreas centrais. Por que para as áreas centrais? Porque ali nas áreas centrais onde está situado o comércio e a importância das cidades, né? Eles acabam desconsiderando então a importância das pessoas que vivem nas áreas periféricas. Tudo bem? Vamos lá então aqui observar algumas imagens, justamente, né? Então aqui a gente nota o seguinte: uma área de centro urbano, né? Percebam aqui o saneamento básico, rede de esgoto, tudo tudo bem cuidado. E aqui uma área periférica, esgoto a céu aberto, a população sujeita a várias doenças, né? Causadas aí por mosquitos, ratos, baratas. Então percebam aqui que a situação é realmente muito complicada, né? A vida nas cidades. As condições de vida na cidade dependem das ações dos governantes e de como o espaço urbano é ocupado e utilizado pela população, atuando diretamente na qualidade de vida das pessoas. Dependendo da concentração de pessoas em determinada área, pode haver maior ou menor demanda de serviços básicos, né? Nós discutimos isso. Quando se aumenta a população, há o que? Uma necessidade maior de serviços básicos, certo? Então aqui a gente nota nessa imagem que houve um crescimento exagerado da população nesse espaço, onde a população construiu as suas moradias em zonas de risco e o poder público não teve como atender o direito à moradia, uma moradia segura, né, com segurança em um local do centro urbano, certo? Esses serviços básicos precisam estar em pleno funcionamento para atender a população de forma eficaz, né? Então aqui a gente percebe o que? Um total descaso do serviço público, né? Então a população está aqui sujeita, está entregue
a várias doenças e vários problemas de saúde, ok? Vamos lá então, necessidades básicas da população urbana: saúde e educação, serviços públicos como escolas, universidades, bibliotecas, museus, hospitais, postos de saúde, né, saneamento básico, tudo isso aí, como abastecimento de água e tratamento de esgoto, faz parte do quesito aí saúde e educação, né, que são necessidades básicas da população urbana. E aí a gente pergunta, mas professor, todos os políticos conseguem cumprir, conseguem atender essas demandas? Não. É muito comum a gente visualizar hospitais sobrecarregados, pessoas que morrem em fila, né, de hospitais porque não tem como ser atendido. E daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês aí do que realmente acontece. Transporte e mobilidade. Nós não temos aí uma rede de transporte coletivo que garanta a utilização de todas as pessoas de forma eficiente, né? Nós não temos transporte coletivo em toda a cidade, certo? Então nós vamos observar também um descaso nesse sentido, do investimento. Quando se tem um transporte, nós não vamos ter condições, né, de trafegar aí nesse transporte coletivo. Cultura e lazer oferta à população acesso a equipamentos culturais, cinemas, teatros, museus, estádios, eventos culturais, né? Tudo isso que envolve aí cultura e lazer, que se faz necessário como necessidade básica de uma população urbana, certo? Então vamos aqui ver algumas imagens, né? Aqui a situação da saúde, né, pública. O sorteado para o atendimento foi o paciente de número, né, tananã. Então observe aí que às vezes acontece dessa forma, não depende da gravidade do acidente, né? Todas as situações são graves, como a gente observa aqui, mas aí fica a critério de uma escolha, de uma atendente ali, certo? Já a saúde particular é um pouco diferente, então se você paga, você é atendido imediatamente. Vamos observar aqui, em relação aos transportes, né, nós temos que ter esse investimento, né, num transporte diversificado, né? Então nós temos aqui, ó, calçadas para pedestres, ciclovias, né? E nós temos também as avenidas que permitem aqui o tráfego de carros, motos e ônibus, também facilitando aí a mobilidade das pessoas, certo? Então nós temos aí também que enfrentar esse problema de transporte coletivo. E aqui, cultura e lazer, né? Praças que permitam aí uma convivência familiar, aquele passeio de bicicleta em uma área verde, né? O fomento aos esportes equestres como a cavalgada. Então nós temos aqui todas essas questões, esses incentivos para a cultura e o lazer, certo? Vamos lá fazer as atividades. Na nossa próxima reunião no Zoom estaremos corrigindo aí essas atividades. Obrigado pela atenção de vocês.